ótima. Lê, você que tenta não participa. Estou com umas dificuldades aqui, mas hoje foi um dia ótimo, está sendo um dia ótimo para fazer isso. Então ela pode dar a voz dela aí, né, Tuzélia? A voz, a consciência, a alma. Você lê, Fátima. Estão pedindo demais, hein? Assim, agora? Pode, Tuzélia? Pode sim. Então vamos lá. O livro é Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E a lição é 85. E o adúltero? E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Então, anotações de João, no capítulo 8, versículo 4. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrado em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Essa página é boa, beça, né? Boa, porque ela destaca, né, Tozeli, tantos detalhes, né? Um detalhe, primeiro é a questão da gente ver sempre o mal no outro, tá sempre apontando, né, o erro alheio. Exato. Depois, a questão mesmo de, assim, dos valores da ocasião e que vem se arrastando, inclusive, às épocas atuais, né? Essa questão de você... Ao homem, tudo. A mulher, o rigor da lei. Então, é muito interessante assim, a sabedoria de Jesus já naquela época, na busca de quem estava errando junto, né? Se ela está errando, ela não está errando sozinha, porque isso é uma coisa que não se faz sozinho, né? Você tem que ter aí um parceiro, um comparsa, né? E ele sabiamente fez todo mundo
se olhar, né? Se olhar sem querer a sua alma, né? Ver quem sou eu, né? E aí, como aqui no início, né? Cada um se viu, né? Se viu na sua realidade e não ousou, né? Mas falar mais nada, porque sabia mais fala, né? Era só uma ação mesmo, e a ação que foi feita, né? Essa retirada. Já não cabia mais fazer nada, porque todo mundo ali estava em pecado, né? E as palavras de Jesus bateram assim em fundo em cada um, né? Que ali estava presente, né? E até hoje, né? A gente vê que a gente está adulterando, né? Sobre todos os aspectos da palavra adulterar, né? A gente está enganando, a gente está, enfim, alterando, enfim. E não está se vendo, né, nesse contexto, assim, mas estamos com a nossa antena ligada no outro, né, o nosso óculos está funcionando bem para a gente enxergar o erro ali. Né? Sim, né, essa minha consideração aqui, ela é bem basiquinha, né, vamos agora aos universitários. Que isso, não, que isso. Não, assim, essa parte, eu gosto de tentar capturar. Foi perfeito o que você falou. Você comentou uma parte rapidamente que eu gosto de expandir essa parte. Você falou algo assim que eu adoro essa parte que você acabou de falar. Nossa, a gente tem a mania de querer adulterar um monte de coisas. Se a gente não der flexibilidade e expandir o raciocínio do que significa adulterar, fica muito difícil a gente compreender. Né? Porque fica naquela questão assim meio perdida, né? Fica parecendo o seguinte, então no frigir dos ovos, ninguém condena ou deixa de condenar aquele ato ali, ele está tratando sobre o ato sexual ou ele está tratando sobre você não querer cumprir os seus próprios valores e não querer cumprir os seus próprios sentimentos? Aí. Entendeu? Porque esse realmente adulterar, você vai adulterar alguma coisa. Né? Você vai comprar gasolina adulterada, a gasolina não funciona no carro direito. Você vai comprar, por exemplo, uma carne adulterada, tá arriscado de você comer e passar mal. Então você está tentando enganar o outro. Mas tem pessoas que são casais que vivem juntos há 100 anos, sei lá, 50 anos. Mas o sentimento está adulterado. Um nunca traiu o outro fisicamente. Eu não estou falando de relacionamento conjugal. Eu estou falando do sentimento que eles esposaram no início do casamento. O sentimento foi adulterado com o tempo. E a pessoa vai justificar que foi adulterado porque fulano é muito difícil. O outro foi adulterado porque Beltrano é muito esquisito e muito aquilo outro. Se a gente não expandir o conceito de adulteração, a gente não vai conseguir expandir o raciocínio do Cristo. Porque ele está falando explicitamente adulterar aquilo que você acreditava, aquilo que você sentia, aquilo que você queria. Né? E acontece aos montes. Né? Hoje em dia, então, você vê uma flexibilidade incrível com relação a esse conceito. Estou falando de lá uma sociedade patriarcal, uma sociedade altamente machista, uma sociedade totalmente difícil, pode ter N alegações, mas existe um critério que é muito importante. 2 pessoas decidiram formar uma família e, de repente, uma não quer mais formar essa família, ou ambas não querem mais formar a família. Então, foi adulterado esse princípio, que, inclusive, é um princípio divino. Esse é o problema. O ato de formar uma família é um princípio divino. Então, você escolhe adulterar esses sentimentos. Por isso que acho que você comentou aí sobre, não, poxa, esse adulterar pode ser várias outras coisas, e esse é o problema. Quantos professores, tem até um jargão que as pessoas falam sobre professores, né? O professor, quando ele está em início de carreira, ele tem muita vontade e pouca experiência. Mas já passando o tempo, depois acontece o quê? Ele tem muita experiência, mas não tem mais vontade. Vontade. Então, mas essa perda de vontade, você está adulterando a habilidade de ser um professor.
né? Eu vou fazer uma aula aqui meia boca, vou dar uma aula meia boca, não quero. Se alguém não entendeu, deixou de entender, isso não é problema meu. Aí o que acontece? Não estou me pagando para isso. Você está adulterando a atividade da profissão professor. Imagina se fazem isso com relação ao cirurgião. Você vai fazer uma cirurgia do coração e o cirurgião não está mais tão preocupado em ser tão bom assim, cirurgião. Mas você é um paciente. Se ele não for bom cirurgião, por favor, meu amigo, me avise. Olha, eu não quero mais ser um bom cirurgião, que eu vou pedir outro cirurgião, né? Não é isso? Então, mas na manifestação divina aqui na Terra, da formação do lar, e ele fala isso aqui embaixo de uma maneira muito pesada, né? Ele deixa bem claro que... Deixa eu pegar aqui o trechinho. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram. Então, não vai ter como, por exemplo, o homem um dia conseguir fecundar um óvulo e conseguir trazer um espírito para a Terra. Um homem sozinho não vai conseguir fazer isso. Uma mulher sozinha, ela consegue, porque ela tem a missão, ela consegue o gameta masculino de outro homem qualquer e vai conseguir fecundar sem problema nenhum. Né? Contudo, num trabalho essencialmente uno, dentro do plano da evolução universal. Então, ele está falando de uma coisa muito mais abrangente. Ele está falando de um projeto divino. Ele está falando do projeto do lar, do projeto que vai receber outros espíritos naquele lar. Eles vão estar preocupados com a manutenção da paz, com a preocupação de formar, educar, moralizar, apresentar novos recursos para aqueles espíritos que vão chegar e vão se reunir, que foram enviados por Deus, quando ele fala aqui, num plano da evolução universal. Que plano da evolução universal é esse? Ele está falando da reencarnação. Toda família, uma mulher e um homem, estão comprometidos, são copartícipes de um plano mega complexo e gigante da evolução universal de toda a humanidade. Então, aí a coisa fica perigosa, né? Você fica assim, que isso? Então, adulterações, existe adulteração muito mais impactantes do que simplesmente um mero ato sexual? É claro que existe. É claro que existe. A maioria está prisioneiro há 2000 anos de catolicismo, em que botava juízo muito forte sobre modos e formas de conduta aqui na Terra. Mas existem modos e formas de conduta que ninguém trai o outro, ambos estão no lar, mas psiquicamente e emocionalmente, e os mesmos valores dos sentimentos, é de total abandono do lar. Um já abandonou o outro. Um já abandonou o outro e abandonou também os filhos. E só estão coabitando no mesmo ambiente porque é economicamente mais viável. É mais barato. Porque se todos tivessem mais condição financeira, os filhos pulavam fora, a mãe pulava fora e o pai pulava fora. Às vezes, por um constrangimento financeiro, estão todos no mesmo lar, mas não estão aceitando, estão de rebeldia. Estão fazendo biquinho, batendo pezinho e falando, não vou colaborar com o plano de evolução universal. Então, aqui esse parágrafo, Emmanuel apresenta um princípio muito mais complexo. Olha, todo casal está formando uma família. Mas eles casaram jovens, não sei o quê, estavam apaixonados, mas achavam que não era isso. Não é isso. Está todo mundo procurando a felicidade. E a pessoa sempre acha que a felicidade está na grama do vizinho, porque a grama do vizinho é mais verde, porque alguém lá não sei de onde está mais feliz, porque vai ser melhor ter um marido melhor, que vai ser melhor ter uma esposa. E é sempre assim. A pessoa está sempre vivendo uma incoerência. Então, quando a gente retrata o espaço, o desenvolvimento familiar, como um projeto divino, lhe foi confiado uma participação para obrar num plano de evolução universal. Você está incumbido de ter 3 filhos, de 2 filhos, de 5 filhos, sei lá quantos filhos. Você vai estar copartícipe nesse plano divino. Aí a leitura muda. Sai desse pieguismo de criar, né, regras de condutas sociais, né, e impor isso para os outros. Mas existem condutas psicológicas, existem condutas sentimentais que são
2 milhões de vezes mais complexas do que simplesmente você controlar as suas energias genésicas, né? As suas energias ligadas ao sexo. Porque, igualmente, essas energias são constrangimento. Já imaginou se alguém reencarnasse todo mundo sem nenhuma vontade de realizar sexo? Sabe o que ia acontecer com a humanidade? Ela se acabava em menos de 3 anos. Em menos de 3 anos a humanidade ia para o fracasso total. Então, os corpos humanos são induzidos igualmente com a potencialidade genética, dessa energia genésica, a participar nesse plano da evolução universal. Ele nasce com o que algumas pessoas chamam de apetite sexual, com isso ou com aquilo. Ah, mas isso está na memória do espírito, porque ele veio com a memória perturbada, porque isso... Não, ele veio com uma memória e ele transformou essa memória. Mas a memória é a mesma. Eu vou participar do plano da evolução universal. Mas eu só vou participar se eu sentir prazer. Se eu não sentir prazer, eu não participo de nada. Já percebeu que é esse o truque do processo da marcha evolutiva? É um princípio de constrangimento. Você só vai participar se você... Né? Imagina, se você não sentisse nada, né? Fosse só um coçar, você vai coçar o calcanhar de alguém. E isso vai produzir uma criança. Quantos estariam coçando o calcanhar de alguém? Ninguém, cara. Ninguém está fazendo isso. Então, como há uma necessidade fisiológica, há todo um equilíbrio fisiológico e psíquico dessas experiências genésicas, é óbvio que isso é um constrangimento evolutivo. O participar ou não do plano universal não está nas nossas mãos. Quando que descobriram isso? Quando a ciência começou a estudar a capacidade de você conseguir gerar uma criança, gerar o processo de fecundação. O que foi descoberto? Não sei se vocês estão sabendo disso, mas já foram feitas várias experiências, né? Pegaram uma mulher fértil e o homem fértil. Isso foram o quê? Casais, assim, mais de 6 mil casais. O que eles descobriram? Mesmo ambos férteis, ovulando, no mesmo dia, na mesma hora, todas as mulheres ovulando. Ou seja, não tem nenhum dos dois possui problema orgânico, né? Aquele homem possui o gameta masculino, aquela mulher possui o gameta feminino. Colocou para botar esses gametas em contato, né? Após o ato sexual, teve ali o contato dos gametas. O que aconteceu? Só 25% geraram crianças. 75%, né? Não geraram crianças. Aí você fica pensando, peraí, 25%? Então, peraí, eu acho que não sou eu que escolho quando uma criança vai nascer. E agora, vários países estão passando por um problema gravíssimo. Eu sei que eu vou tocar no assunto aqui, que muitos não vão compreender a forma como eu vou falar, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Saiu recentemente uma pesquisa norte-americana, onde eu apresentava que os principais países da Europa, dos Estados Unidos, as repúblicas mais modernas, todos os grandes países estavam preocupados, porque as mulheres até 30 anos de idade, férteis, saudáveis, não têm filho ainda. 51% das mulheres até 30 anos não possuem nenhum filho. Eles estão preocupados com o que está acontecendo com o Japão. O Japão, se continuar nessa taxa de decrescente da população, em mais 20, 30 anos, eles vão entrar em crise de nascimento. Não vai ter natalidade suficiente para suportar o país. Só dá para chamar de nação um país. Um país é uma nação se você tem mais pessoas nascendo do que desencarnando. Né? Se você tem na cultura japonesa mais pessoas nascendo do que desencarnando, você tem um equilíbrio. A taxa está positiva, a população está crescendo. O que está acontecendo no Japão agora é o inverso. Está desencarnando as pessoas e não está nascendo mais ninguém. Entendeu? O nível preocupante do ponto de vista de planejamento de nação. Então você fica perguntando assim, peraí, mas isso é um problema que as pessoas é que devem ter liberdade de escolher. Não, tudo bem, mas o problema é que a mulher, quando chega aos 40 anos,
que zelou pela carreira, zelou pela profissão. Não estou falando da escolha da pessoa em si, não. Estou falando da consequência da escolha. Zelou pelo desenvolvimento profissional, zelou pela carreira. Aí continuou desenvolvendo, ficou naquela... Não, mas agora eu tenho que conseguir meu primeiro milhão. Não, mas agora eu tenho que conseguir eu tenho que conseguir a sociedade da empresa. Aí a pessoa está lá trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, trabalhando sábado, trabalhando domingo, não para por nada. A pessoa chega aos 40 anos de idade, a pessoa entra em crise. Eu não estou falando aqui um resultado que eu estou chutando, não. Estou falando que já é reportado em literaturas especializadas, né? Junto com grupos que fazem acompanhamento psicológico. E é um grande problema quando uma empresa, por exemplo, de advocacia, ela é responsável por grandes clientes, e a maioria desses grandes advogados são mulheres, eles sabem que o escritório vai esvaziar quando elas completarem 40 anos. Elas não vão ficar nem por nada. Você pode oferecer R$1 bilhão, elas não ficarão. Elas vão querer tentar engravidar, mesmo que seja por inseminação artificial. Elas vão sentir uma necessidade de participar desse projeto, desse plano da evolução universal. Ela vai sentir essa falta, né? Então muitas pessoas ficam falando, puxa vida, olha lá, aquela jovem com 22 anos, né, só completou o 2º grau, está com filho já de colo, meu Deus, ela podia estar formando uma faculdade, mas isso é uma visão materialista. Você está olhando para aquela família, está olhando para aquele grupo com uma visão materialista. Você acha que a parte mais importante da vida é ter uma vida em abundância financeira agora, nesse minuto, independente desse plano de evolução universal. Se a gente pensar na escala de 10 mil anos, você vai ficar pensando assim, melhor eu ter contribuído muito mais nesse plano de evolução universal. Um dia a sociedade vai se transformar. As mulheres não vão querer igualdade de condições. As mulheres vão querer realidade de condições. Se a mulher vai ficar em casa cuidando da criança, ela quer ter um trabalho que ela possa trabalhar 4 horas e depois ela continua cuidando da criança. Ela quer estar participando da sociedade, ela quer continuar estudando, ela quer ter um curso, né, cursos de graduação ou pós-graduação que aceite um tempo mais longo e com recursos de carga horária menor, que ela possa cumprir. E a sociedade inteira vai passar a suportar as necessidades da família, com muito mais atenção e especialização. Você está entendendo o que eu estou comentando? Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Então, hoje em dia a gente fica... Está bem claro, está bem legal. Mas não é, a gente tem que começar a tirar a nossa mente somente do problema do ato sexual. O ato sexual não é o problema. O problema é que a pessoa se desligou de tudo. A pessoa contar nesse princípio de adulteração, de adultério, ou seja, ou a mulher ou o homem, não importa, ela está abandonando aquele núcleo familiar. Hoje é super normal. Hoje em dia você vê casos de mulheres que deixam os filhos com os maridos e partem para outra estrutura familiar. Ela tem total liberdade de fazer isso. Só que ela está conseguindo buscar igualdade de condições para cumprir os mesmos erros. Ela não está querendo buscar igualdade de condições para exercer uma atividade e exercer uma vivência social mais moderna, mais espiritualmente avançada, para cumprir esse plano universal nas necessidades, nas obrigações da mulher, né? Igualmente nas obrigações do homem, mas observando, se tem criança e o homem não tem muita habilidade para cuidar da criança e vai sacrificar mais o tempo da mulher, a sociedade e o próprio homem, o próprio lar, a própria estrutura social deveria enxergar isso de forma que a amortecer esses critérios, a amortecer zelando em primeiro lugar pelo plano da evolução universal. Não, peraí, ela está cuidando de 3 espíritos. Nós vamos ajudar. Aqui na empresa não tem creche, mas vai passar a ter creche. Aqui na empresa não tem escola, mas os filhos dela vão participar de um esquema de escola online que ela vai poder trazer a criança para o trabalho e vai ficar tudo certo.
E se aqui na hora do trabalho a criança tiver que fazer algum exercício, alguma coisa, e ela estiver ocupada, outro funcionário vai ser destacado para ajudar aquela criança, com o mesmo amor e carinho que a mãe está agindo. Porque temos que ajudar a suportar o plano evolucional universal da humanidade. Só que aí nós vamos estar numa sociedade altamente espiritualizada. Esse momento vai chegar. Essa construção vai acontecer. Mas aí nós temos que sair desse pieguismo de, quando fala adultério, acreditar que adultério é somente físico, corpular. Às vezes a pessoa não pratica, né, nenhum tipo de adultério físico, né, do contrato matrimonial físico. Mas a pessoa já não convive com o outro com total ódio e desprezo, com total falta de carinho, com total falta de zelo, com total falta de atenção. Não se preocupa com nenhum aspecto de amor, de caridade universal e de qualidade familiar. Você tem que produzir a benevolência, a indulgência, o perdão num nível milhões de vezes maior do que você tenta fazer com o estranho. Então, se não há esse exercício, não há dessa forma, a gente pode observar que nós estamos adulterando os princípios e os votos, né, que nós exercemos uns com os outros no início do casamento, né? Pô, quantas vezes você vai em casório, as pessoas citam, todo mundo cita carta de Paulo aos Coríntios, tudo quanto é casório. O amor não é isso. O amor não é aquilo. Aí você fica ouvindo aquela ladainha. Meu Deus do céu. Aí quem é mais debochado pega e fala: eu dou 6 meses para esse casamento. É até engraçado você ver. E aí aquela coisa efusiva, né? O casal mega efusivo, super. Aí daqui a pouco passa o que não dá nem um ano. Tá um de cara feia pro outro, um de cara emborrada com o outro. Um não consegue mais olhar na cara do outro. Como é que pode transformar de alguns meses um extremo amor, pelo conceito deles de amor, é claro, para uma condição depois de quase um tentando se engalfinhar com o outro? Então, o ser humano, todos nós, né, no momento espiritual que nós estamos, nós não entendemos que estamos adulterando valores espirituais, valores da nossa alma. Como você pode amar uma coisa e depois passar a odiar? Você está adulterando valores da sua alma. Isso deve ser muito mais grave, muito mais crônico do que qualquer atividade material. Porque a atividade material ela ocorre durante um certo tempo. Não estou aqui defendendo o adultério sexual físico. Não estou defendendo isso. Não me entendam mal. Mas o adultério psicológico, a pessoa depois entra em casa, nenhum fala com o outro direito, nenhum olha para a cara do outro direito, não trata mais com carinho, não trata mais com nem o mínimo decoro social. Ou seja, de repente a pessoa no trabalho, na rua, trata as pessoas com muito mais educação do que dentro de casa. Então, existe alguma coisa ali, existe um problema psicológico em que ele está adulterando os próprios princípios. Então, eu acho isso muito mais crítico, muito mais grave do que essa forma de interpretar somente do ponto de vista físico, né, e dessas questões. Claro que Emmanuel também quis chamar a luz do problema, dizer, olha, se alguém está adulterando, não está adulterando sozinho. Né? Se alguém está pecando sozinho. Né? Geralmente a televisão, igual quando você vai conversar sobre corrupção, a corrupção só é destacada a corrupção passiva. Aquele político cedeu à corrupção, aquele juiz cedeu à corrupção, mas cadê o corruptor? Cadê o corruptor? O corruptor foi lá oferecer dinheiro para o juiz e o juiz aceitou, mas ambos estão cometendo uma infração gravíssima, que até a lei da terra já reconhece. Então, nós temos que modernizar esses aspectos e compreender que o primeiro adultério que ocorre é adulterar os nossos princípios da nossa alma. Adulteramos os princípios e os valores internos, os mais profundos de nós mesmos. Né? E esse é o mais grave, porque ele vai ser um potencial que ele vai persistir, coexistir durante décadas.
Então, às vezes, a pessoa está sorrindo, mas ali entre os dentes, a pessoa está tolerando o outro. Mas ela está vivendo um adultério psicológico. Eu não suporto fulano. Eu só estou aqui porque eu não tenho liberdade para sacar não sei quantos milhões da volta ao mundo. Porque se tivesse, tinha ido. É isso que está acontecendo hoje, né? Então, é muito complicado, porque a gente, assim, Emmanuel não quis pegar pesado nessa parte, mas o parágrafo é suficientemente, né, explicativo, quando ele fala do plano da evolução universal. E ele deixa claro, no capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo, igual oportunidade de santificar. Santificar o quê? Santificar todas as atividades, toda e qualquer atividade. Então, se é a constituição de um lar, se é a constituição de ser pai e mãe, se é a que inicialmente é cônjuge, né? Qual o objetivo da pessoa casar? Ser cônjuge. Um quer casar com o outro, um quer compartilhar a vida com o outro. E decidiram ali juntos emplacar o quê? Um plano da evolução universal. Porque casar não é uma atitude totalmente natural. Se for pensar do ponto de vista mais racional, não tem nem sentido físico. Não tem sentido físico. Por que duas pessoas querem viver juntas? Como é que a pessoa não consegue viver ela mesma sozinha? Por quê? Porque ela sabe que existe um plano por trás que coordena a evolução da humanidade. E como toda coordenação e evolução divina, ela exige cooperação, exige, não importa. Ah, mas eu sou um espírito muito evoluído, quase um espírito de luz. Você vai demandar a cooperação de muitos outros espíritos, porque é assim que funciona a manifestação divina. Então, muda completamente a nossa visão de mundo. Nós estamos constrangidos, né? Até o ato de cada um reencarnar num sexo diferente. Espírito não tem sexo. Espírito não tem sexo. Você não precisa... Ah, mas poxa, mas tem toda uma herança psicológica da sexualidade. Tem, claro que tem. Mas é por constrangimento de evolução. Constrangimento de evolução. Se não existisse esse constrangimento, a humanidade ia zero. Ia zero. Então, por esse mesmo constrangimento e outros constrangimentos sentimentais, psicológicos, você sente a necessidade de formar um lar. O ato de formar um lar não é algo simples, é um projeto divino. E nesse projeto divino, ele nos convida a participar desse plano da evolução universal. Por isso que ele está aqui nesse parágrafo, ele larga, né? Larga essa conceituação de querer só dizer o seguinte, olha lá, ó, fazer sexo com estranho, fazer sexo com outra pessoa fora do casamento, e ela desgraçou tudo. Essa foi a adulteração. Não, a adulteração às vezes aconteceu anos antes. Anos, a pessoa está se desligando da outra. Há anos, a pessoa está se desligando da outra. Aí ir lá, dormir com outro, dormir com outra, se abraçar ou se agarrar com um, se agarrar com o outro, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Porque ele já se desligou daquele outro cônjuge há 3, 4, 5, 6 anos, psicologicamente falando. Então a adulteração ela começou muito antes do que o transbordar, né, de se sentir atraído e se sentir mais motivado a estar com outra pessoa do que aquele que ele inicialmente chama de cônjuge. Então é esse o gargalo, né? A gente tem que tentar expandir essa percepção, né? E é claro, Jesus deu um excelente exemplo. Você acha que Jesus ia ficar batendo boca, né, com todo mundo, com a multidão, ia defender, acusando? Não, ele falou, quem tiver sem erro, que atire a primeira pedra. Jesus conhecia o íntimo de cada um deles. Sabiam que muitos dali viviam de tentar enganar o outro. Está adulterando a lei de justiça. Olha, estamos falando de um povo, estamos falando do povo hebreu. Desde o povo hebreu. Jesus reencarna, né? O Cristo reencarna com o nome de Jesus, junto ao povo hebreu, que são os exilados de Capela. São capelinos, estão recebendo Cristo. Não é um povo mega super ignorante, não. Então, de adulteração, eles sabiam que muitos queriam adulterar as leis divinas,
adulterar os processos divinos, adulterar até mesmo o conhecimento. Então, hoje, a palavra adulterar, ela é profundamente, amplamente utilizada, porque é isso mesmo, a gente transforma, a gente distorce a realidade rapidamente em todos os contextos, né? Em atividade de trabalho, de sentimentos, né? Quanto algumas mães e pais falam, poxa, não suporto mais essa criança. Como assim? Como assim? Não entendi. Você está num projeto divino. Você está num projeto divino, não importa quem vem. Você tem que cumprir essa missão, porque você mesmo quer. Você quer essa missão. Você quer participar, mesmo não sabendo da importância que é. Então, é muito difícil hoje compreender esses aspectos que estão muito mais interligados à nossa essência espiritual do que simplesmente a essência material. A pecadora que foi pega num ato sexual, isso é o ato material. Quantos anos antes ela já estava se desligando do marido, ou o marido se desligando dela, ou ambos abandonando o projeto do lar? Quantos anos antes? Talvez até décadas. Então, as adulterações, ela ocorre no foro íntimo da nossa alma. Esse é o problema. É lá nesse buraquinho que é o problema. O foro íntimo da nossa alma. Né? Não é no aspecto físico grosseiro do nosso corpo físico. Né? É bem profunda essa página, né? É complicado. Toda a página de Emmanuel é bem profunda mesmo. Vamos fazer a nossa prece. Andréia, quer fazer a prece, Andréia? Eu gostei muito dessa explicação. Eu não tinha visto ainda essa explicação desse texto por esse lado. Eu gostei muito. É complicado esse... Mestre Jesus, queremos agradecer a oportunidade dessa reunião. Possamos, Senhor, abrir nossas mentes e aproveitar cada vez mais todas essas mensagens, todas essas orientações, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Quero pedir por todos os irmãos presentes, os irmãos que fazem parte dessa reunião que não puderam comparecer, que possa cada um receber, Senhor, o remédio perfeito que só o Senhor pode nos dar. E que a gente possa aproveitar ao máximo a reunião de hoje. Seja dirigido por Ti, Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Essa prece, Senhor, pedimos permissão para começar nosso estudo de hoje. Muito obrigada, Senhor. Então vamos, né, Tuzeli? Vamos sim. André e Lúcia aí, indica onde pararam. Eu ouvi o estudo, mas eu fiquei meio perdida. Vê se é na página, na minha 279, mas a de Tuzeli é diferente. É 292. Ele ficou no segundo parágrafo. Esse pessoal fala muito. Animismo e mistificação, nós estamos, né? Uhum. Tá vendo, Zé? É isso mesmo, só falta um pedacinho, né? Prosseguindo, não é isso? Boa noite, pessoal. Boa noite. Prosseguindo em seus... Isso mesmo. Aí vai para a página 293. Então tá. A minha é 280. Prosseguindo, é isso mesmo. A gente ficou aqui mais pesado, né, nessa parte das forças mentais, perispirituais e fisiológicas, né? A gente quis dar uma ênfase maior aqui para destacar a importância do passe, né, da terapia do passe. Né? Essa parte está batendo com a dos médiuns, né? Tá, estamos sim. falando de fluido. Sim. Tá assim, tá no mesmo contexto, sim. Uhum. Então, mas eu achei a pergunta, Tozeli, de Margarete, ela fez a pergunta no estudo, já que está no mesmo contexto aí, sim, sobre os fluidos, se são superiores ou inferiores, né?
Sim. Aí bate com essa parte, né? Daqui. Não, com certeza. Coincide com o que a gente estava conversando sobre isso, justamente pelos apontamentos aqui do texto, né? Que ele comenta sobre o instrumento mediúnico. O instrumento mediúnico é o médium. O médium, quando está sob esse contrato divino, ele reencarna com mais recursos no seu próprio fluido universal da constituição do seu perispírito. Então, essa parte perispiritual vem um pouco a mais, mas pode ocorrer desequilíbrios, porque nós somos desequilibrados, nós gastamos esses fluidos de uma maneira desarmonizada. E o equilíbrio maior, né, o recurso que a casa espírita fornece para as reuniões mediúnicas, para o médium, né, para esse instrumento, o instrumento mediúnico, a parte material e semimaterial, é justamente, né, o passe. A terapia do passe, ela atua em todos os recursos. Agora, a força mental é pelos estudos, não tem jeito. A força mental é pelos estudos e pelo desenvolvimento de boa vontade. O estudo não desenvolve boa vontade. O estudo te informa. O desenvolver a força mental é: eu quero amar, eu quero servir, eu quero estar colaborando com tudo, com qualquer perturbado que tiver que se comunicar, com tudo e qualquer... Porque estamos juntos, vamos evoluir a humanidade juntos. Eu estou copartícipe com o projeto do Cristo. Então, quando a pessoa começa a balançar essa bandeira, né, igual a torcedor fanático, que essa que é a ideia, né, ele não quer mais ficar na arquibancada, só balançando bandeira. Ele quer descer para o campo e jogar. Ah, mas eu não sei jogar. Ele corre atrás de bola, fica como gandula, ele quer colaborar de qualquer jeito. Mas isso é uma força mental, uma predisposição de boa vontade. Isso não tem como você criar em alguém. Não tem como criar em alguém vontade, né? É impossível. É uma coisa que é difícil de entender no projeto evolutivo, né? Tá aí um assunto que é o que eu mais sofro para achar material de consulta hoje na doutrina espírita ou qualquer outra literatura, né? O que caracteriza a vontade? Eu posso fazer um comentário, pode ser meio assim, meio bobo o comentário. Mas eu estava prestando atenção no estudo dos médicos que nós estávamos conversando. Sim. Aí eu estava pensando, se nós estamos envolvidos nesse fluido de Deus, não deveríamos estar bem melhor? Não, mas calma aí, olha só. Não, calma aí. Vamos pontuar. O fluido universal que nós utilizamos aqui no planeta Terra, ele é característico para essa condição do planeta Terra. Então, estando encarnado ou desencarnado, se alguém quiser ser reconhecido ou ser observado, precisa estar revestido desse fluido universal mais grosseiro, chamado fluido universal mais grosseiro, que é essa caracterização perispiritual desse planeta. Em Júpiter não é assim. É um muito mais rarefeito. Em Marte não é assim. É muito mais rarefeito, é muito mais leve, muito mais simples. Não usa esses mesmos recursos daqui, entendeu? A questão toda é que o nosso psiquismo é que demanda essa estrutura. Então, por exemplo, vamos supor que você não gosta de trabalho repetitivo. Ninguém gosta. Me aponta uma pessoa na face da Terra que fala assim: eu amo trabalho repetitivo. Ninguém gosta. E você não tem como trocar a vontade dessa pessoa. Então, o que Deus faz? Cria circunstâncias onde somos forçados a viver realidades repetitivas e cíclicas. Né? Porque você, por exemplo, tem dia e noite. Aí a pessoa viaja para a estação espacial onde não tem dia e noite. Só tem dia. Deixa eu pensar nisso. Quem está no espaço não tem esse negócio de dia e noite. Ele não está sendo influenciado por ora ser bombardeado por radiações solares e ora não ser bombardeado por radiações solares. Ele não está sendo influenciado ciclicamente, como todos os planetas são. Todos os planetas produzem rotação. A Lua produz rotação. Tudo gira em torno do próprio eixo. Porque há uma necessidade cíclica. Por quê? Não se sabe, mas há uma necessidade cíclica.
Então, nós somos avessos a isso, temos uma contrariedade danada. A gente não aceita nada repetitivo. A gente não gosta. Varrer o chão várias vezes. Pô, por que eu não posso varrer uma vez só e acabou? Nunca mais ter que varrer. A maioria pensa isso. Bem, eu penso. Né, eu vou lavar a louça. Por que eu não posso botar um produto químico na louça que depois que você lava, você nunca mais precisa lavar? Você consome, o produto químico transborda de novo e ele se torna autolimpante. Não é isso? O desenvolvimento tecnológico? Menor esforço, né? Isso sempre. Quer, né? Mas é a lógica do planeta. Porque nós fomos educados a isso. Você vai fazer uma faculdade de engenharia mecânica, vai fazer uma faculdade de ciências técnicas, qualquer coisa. O seu objetivo é observar o desejo interior de cada ser humano e você vai tentar desenvolver um produto para atender esse desejo. Essa é a essência tecnológica do mundo. Né? Então você vai desenvolver um robô que vai ficar aspirando a casa enquanto está fora. Você vai desenvolver, né? Por exemplo, no Japão tem um robô que lava banheiro. Entra um robô que vai lá e lava o banheiro. A Alemanha tem vaso autolimpante. Na Alemanha tem vaso autolimpante em aeroporto. Caraca, esse eu queria conhecer. Mas você fala, poxa, mas por que isso? Mas eu falo assim, Toseli. Mas olha só. Mas eu quero te explicar o porquê. Deus não está em todos os lugares? Sim, ele é infinito. Sim. Ele não está em todos os lugares? Sim. Ele não emana o amor? Continuamente. Não seria como nós fôssemos, estivéssemos assim, dentro de uma piscina, submersos dentro desse amor? Então, mas aí você está confundindo o que é a estrutura física manifestada com Deus. Aí eu acho que o conceito que não pode misturar. A estrutura física manifestada do universo não é Deus. A manifestação da estrutura demonstra características do autor. Né? Por exemplo, você não pode chegar e falar assim, olha aquela pintura, aquela obra de Michelangelo. Nossa, aquela obra é Michelangelo. Não, não é. Michelangelo é muito maior do que a obra. Você não pode chegar assim, pegar um personagem de Shakespeare e falar, nossa, aquele personagem é a cara de Shakespeare. Não, Shakespeare é muito acima do que aquele personagem. Entendeu? A gente não pode confundir entre o autor, né? O autor deixa a sua marca. Lógico que o autor é muito superior àquele trabalho, não tem a menor dúvida. Com relação a Deus, é ainda mais complexo. A gente busca comparações medíocres, né, com relação à arte, com relação a certas manifestações que já executamos aqui na Terra e compreendemos um desenvolvimento de um trabalho, e também o contrário, né? Quando fracassamos em um problema, você não é um super fracassado. Isso não existe. Você fracassou naquele problema. Né? A gente não pode querer associar um fracasso ou um problema à pessoa. Qualquer ser divino, que somos seres divinos, são muito superiores a qualquer tipo de fracasso que possa existir na experiência humana. Né? Então não podemos misturar isso. Então, no mesmo caso, eu tento pegar essa comparação para entender Deus. Né? Deus está muito além disso tudo. Mas tudo que foi criado, né? A gente sabemos que toda matéria deriva do fluido cósmico universal. Toda essa derivação do fluido cósmico universal é fornecida aos Cristos. Esses Cristos é que podem bolar os projetos materiais. Hoje você vive na manifestação mental, no projeto. O projeto do planeta é um projeto do Cristo. Cristos projetam planetas, projetam centros educacionais. Não é assim que as pessoas projetam escolas, né? Olha, eu vou projetar uma escola. Mas você não vai projetar uma escola com um engenheiro civil e com um arquiteto, onde os dois não entendem nada de educação. Tu vai ter que agregar, além do conhecimento técnico de estrutura civil, além do conhecimento técnico de paisagismo, para poder também adequar aquela estrutura civil a ser termicamente mais equilibrada, a ser
mais prática de manutenções com relação à parte exterior, você vai chamar alguém da área de educação para explicar o fluxograma, como é que funciona uma escola, como é que tem que fazer isso, fazer aquilo, onde fica melhor uma quadra, onde fica o banheiro, onde deve ficar bebedouro. Quem tem experiência em escola vai escolher isso com muito mais sabedoria. Então, a escola é um projeto da manifestação mental dessas pessoas. O planeta Terra inteiro, o projeto principal, a espinha dorsal do planeta, quem criou foi o Cristo. Eu sei que pra gente dá um susto, né? Pô, como é que pode pensar nessa complexidade toda? Mas é simples, porque tudo tem que representar o divino. Tudo são símbolos que representam o divino. Você conhece aquele livro chamado Os 24 Filósofos? Alguém aqui conhece esse livro? Não, isso não. É um livro lindíssimo. É um livro do século IV. É um livro que influenciou os maiores nomes da ciência. Leibniz. Grandes nomes da ciência citam algumas frases, né? Inclusive Aristóteles. Tem uma frase famosa de Aristóteles que todo mundo atribuiu e atribui a Aristóteles porque viu ele falando, mas era desse livro, que foi divulgado, foi criado no século IV, onde tecnicamente 24 pensadores, né, filósofos naquela época não é a profissão filósofo de hoje, 24 pensadores muito preocupados se reuniram para tentar entender e cada um dar a sua opinião sobre o que é Deus. E cada um deu uma frase, agregou uma frase e escreveu uma frase sobre isso. Então são frases lindíssimas, pensamentos lindíssimos, que dilatam, né, esse princípio. Eu vou colocar depois lá no grupo, tem até uma leitura, né, uma interpretação focando em filosofia moral, né, onde existe um canal de filosofia que comenta, inclusive, sobre esse livro, essas frases, né, tenta dilatar o pensamento dessas frases. Depois eu coloco para vocês assistirem, que é muito lindo. Você vê a preocupação, século IV, hein? Gente, século zero, né? 400 anos depois do Cristo. 400 anos depois do Cristo, as pessoas se reunindo para tentar entender o que é Deus. É lindo demais, né? Hoje em dia, falar isso, que alguém vai se reunir para isso, todo mundo fala assim, para quê? Bobagem, que não sei o quê. Então, é importante a gente compreender isso. Então, a manifestação divina, ela é para nos educar. Já que nós fomos criados simples e ignorantes, ela vai criar circunstâncias e mecanismos, porque nós vamos descobrir no Livro dos Espíritos, né? E vamos descobrir logo daqui a pouco, antes de começar os estudos do Livro dos Espíritos, que a lei de progresso é uma lei divina. Uma lei. Você não tem como fugir do progresso. O progresso é inexorável. Você não tem como discutir com o progresso. Você está... mas tem um monte de gente, fico preocupado com um parente meu que não está se esforçando para se melhorar, não está nada. Não se preocupe. Existe uma máquina de moer chamado Sistema do Código Penal das Vidas Futuras e que deixa claramente como todos nós estamos submetidos a estarmos conscientes cada vez mais sobre como a lei de justiça, amor e caridade funciona e como funciona a lei de progresso. Né? Então, a lei de progresso ela é extremamente direcionada para fazer com que todos progridam. Tudo que você tem de dualidade dentro do seu ser se torne uno. Se você tem ódio e amor, uma hora você vai se tornar só amor. Por quê? Porque Deus é só amor. Deus não tem ódio. Deus não fica zangado. Deus não se surpreende. Não existe isso. Né? Então, a beleza de você querer sentar e conversar sobre os atributos de Deus é que, igualmente, você observa o seu reflexo nessa história toda, né? Você abre outra sala, Tozelli, pra gente? Abro sim. Aqui já vai terminar. Aí a gente começa, então. Tá bom. Tá? E deu para entender. De vez em quando...
Não, mas é importante, é importantíssimo isso. Sabe por quê? Essa reflexão vai ser essencial para o começo do estudo do Livro dos Espíritos, né? Porque ele começa nessa parte. O que é Deus? Mas o que é Deus para você? O que é Deus para Fátima? O que é Deus para Lúcia? Para Andréia, para Eliane, para quem for? O que é Deus para cada um? É uma resposta interna, individual. E ela vai ser amadurecida com o passar dos séculos, dos milênios, com o passar dessa manifestação espaço-tempo, né? Então, essas forças mentais estão sendo educadas, essas forças mentais estão sendo desenvolvidas, porque tudo no mundo é manifestação mental. Aonde a gente fala que é uma lei natural, olha, como que se forma, por exemplo, um sol, uma estrela. Todo mundo fica encantado ver como funciona um sol, uma estrela. Mas como se forma? Por que se forma? Quem coordena para ele se formar? Né? Os maiores investigadores, né? Aqueles que são os físicos mais ateus, não acreditam em nada, quando ele começa a estudar as leis naturais divinas, realmente é surpreendente. Né? Se você observar o universo manifestado, as forças principais do universo, né? A força gravitacional, se ela fosse 1% a mais ou a menos, o espaço não existiria. Se a potência, a força eletromagnética fosse 1% alterada, não existiria vida. É tudo muito, muito em harmonia, muito equilibrado. Né? É surpreendente. Você vê, por exemplo, como é que funciona. Eu não sei se vocês perceberam um dia, né? Para pensar sobre isso. O nosso planeta está sendo arrastado pelo Sol. Nós não temos como evitar de ser arrastado pelo Sol. Nosso planeta está prisioneiro ao campo gravitacional do Sol. E, igualmente, a Lua não tem como se afastar. Ela está prisioneira ao campo gravitacional da Terra. Isso não foi uma coincidência, né? Deus não brinca com dados. Isso não é uma coincidência, isso é um projeto. Você olha, por exemplo, não sei se você já observaram na beira da praia, você vê a maré alta e a maré baixa, não vê? A tardinha, todo mundo vê a maré, não vê? Só que o que ninguém para perceber é que, na verdade, o planeta Terra, os oceanos estão sendo... Na verdade, o planeta Terra não é uma esfera perfeita. Ela é meio elíptica, porque tem uma distorção gravitacional. Então, parte do oceano está sendo atraído pelo Sol e parte do oceano está sendo atraído pela Lua. A Terra é que está navegando dentro desse oceano. Então, a sua percepção de maré alta e maré baixa é porque a Terra está passando por esses calombos de água. Mais água e menos água, entendeu o conceito? O campo gravitacional está sempre puxando o oceano. Então, até o que a gente percebe, né? Por exemplo, se eu chegasse hoje para alguém e falasse assim, me prova agora que não é o Sol que gira em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol. Você sabe que as crianças não aprendem isso. Os professores não aprendem isso. Os professores aprendem o seguinte, informa as crianças que é o contrário, é a Terra que gira em torno do Sol. Mas ninguém lembra, quer dizer, quem gosta de astronomia vai saber como é que prova. Como é que você prova que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra? Porque você está parado aqui, ó, o seu corpo não tem sensibilidade para detectar os movimentos do planeta Terra. Para você, a Terra está parada. Mas a Terra está em altíssima velocidade. Primeiro, arrastada pela gravidade da gravidade do Sol. Segundo, pelos movimentos de rotação e translação. E fora os outros movimentos, né, de precessão. Tem mais 3 movimentos que a Terra faz. 4, né? Mais 4 movimentos que a Terra faz que são impressionantes. Mas só se fala de 2, mas são 5. São 5 movimentos. Mas os outros 3 são muito complexos. Então ninguém comenta, mas só fala de 2. Translação e rotação. Mas tem precessão e mais 3 outras, né? Mais 2 outras oscilações. O eixo central da Terra oscila, ele não está parado. Ninguém sabe por quê, mas oscila. Você faltou botar aí o texto agora. Tá, vamos lá. Então, quando a gente está conversando sobre essa questão da manifestação da força mental, do treinamento e desenvolvimento da força mental, temos que entender como que tudo se manifesta. Como é a manifestação divina? Aí vamos entender
essa tríplice, mas em essência, a força mental inicial que nós estamos sendo educados a desenvolver. Para isso, precisamos de um perispírito. Para isso, precisamos de um corpo físico, para estar matriculado na escola Planeta Terra. No futuro, vamos estar matriculados em outras escolas, em outras instâncias. Mas não importa. Quando você chega naquela instância, para você se manifestar naquele lugar, porque se você chegar lá como espírito, sem nenhum revestimento, você não consegue se manifestar em nada. Só que a gente vê naquele mesmo nível de evolução, que não precisa de nenhum tipo de corpo físico, é só Cristo, né? Só nível de Cristo, espírito puro, né? Classe de espíritos puros, é que não precisa de nenhum revestimento. Ele se alimenta do amor. Ele se alimenta e manifesta o amor. Ele manifesta todas as potencialidades da alma, né? Do espírito, que não tem a ver com o perispírito, que é matéria, né? Porque o perispírito é matéria. Ele consegue se manifestar independente disso, entendeu? Então, para chegar nesse nível de progressão, temos que, né, galgar a marcha evolutiva nas escolas como nos são fornecidas, né? É como a pessoa se matricula numa escola e é obrigada a usar uniforme, né? Todo mundo quer seguir naquela escola, tem que seguir aquela regra, né? Ninguém vai falar assim, não vou usar uniforme. Não vai, então não vai poder entrar na escola, né? Então, a gente vai continuar aqui, né? Animismo e perturbação espiritual, correto? Então, vamos lá. Mas é importante isso que você comentou. Eu acho muito legal quando a gente tem aquelas dúvidas essenciais. E, pô, acho muito bacana. Porque essa dúvida vai existir por muito tempo ainda, por milênios. A gente não tem como imaginar o que é Deus, né? Não tem como. Nem de perto. Nem Cristos. Cristos, na verdade, são o quê? São médiums de Deus. É a aproximação mais simples que a gente consegue colocar, né? Então vamos lá. Então vamos falar sobre animismo e perturbação espiritual. Um ponto que merece ser considerado em relação às manifestações anímicas diz respeito às vinculações com processos de perturbação espiritual, alguns de difícil solução. Então, por vezes ocorre, né? O médium está sofrendo uma perseguição implacável por alguém e vive um clima de perturbação. Muitas vezes, conforme as circunstâncias, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas ou indesejáveis. Nesse aspecto, surpreendemos. Deu para entender aqui essa parte, né? Muitas vezes, conforme as circunstâncias, pode cair a mente nos estados anômalos de sentido inferior, ou seja, similar, né? De sentido inferior, dominada por forças retrógradas que a imobilizam. Então, a potencialidade mental do médium pode acontecer a chegar a esse ponto. Não por ser médio ostensivo, por estar num processo, né, de perturbação espiritual. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão. Nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, para poder se defenderem, né? Detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, vamos marcar aqui, porque a gente vai ter que voltar nesse trechinho. Será que aí é aquelas pessoas que, assim, geralmente já são depressivas de natureza, depressivas não, entristecidas, tem aquela tristeza já mais... Não é isso que ele tá. Não é sobre isso que ele está falando, não. Ele tá falando de outra coisa. Ele está falando o seguinte: um processo de perturbação espiritual. Por exemplo, um outro espírito te achou aqui. Você, sei lá, fez mal a ele no século III. Ele conseguiu te achar, ele está te procurando para te perseguir já há muito tempo. Aí o que ele faz? Ele te encontra e começa a te perseguir. O que você não sabe é que ele tem uma autorização divina para isso.
Essa que é a parte chata de ouvir, que ninguém gosta de ouvir, na verdade. Existe uma autorização divina. E essas inteligências, né? Essas inteligências que querem promover a obsessão, são inteligências treinadas. Altíssima capacidade de promover desequilíbrios profundos. Mas o intento dele, qual é? Qual é a intenção real dele? Ele quer promover certos tipos de recordação. Ele quer chegar para a tua alma e falar: olha só o que você me fez passar. Olha só o que aconteceu. Então, por vezes, para expor esse tipo de passado e para expor esse tipo de sentimento e a percepção dele de contrariedade, porque ele sabe que no fundo da sua alma, se acontecer aquele fenômeno de novo, existe uma grande chance de você cair no mesmo erro. Por isso a força divina permite que certos problemas obsessivos ocorram. Porque o obsessor, ele de certa forma, por mais que ele esteja zangado, chateado, ele acaba sendo um colaborador para todos nós. É igual aquele amigo. O que é melhor? Vamos supor, você está com um mega problema. O que é melhor? Você conversar com um amigo que sempre te alisa, concorda com tudo que você faz, sempre vai achar uma desculpa brilhante para você permanecer no erro. Ou conversar com aquele amigo que, quando você expõe uma atitude ou uma escolha equivocada, ele vai ser duro com você. Ele vai pegar no teu pé. Ele vai falar: isso não é do seu feitio, isso não tem nada a ver com a lógica do bem, da verdade. Como você pode cair nesse tipo de escolha? Que é absurdo. Como você pode querer se manter nessa contrariedade, querer minha opinião para manter a sua postura nessa atitude totalmente errada? Que amigo você escolheria se você está disposto a se transformar? Quando nós estamos dispostos a nos transformar, nós queremos o segundo amigo. É aquele que vai chamar, vai chacoalhar nossa consciência. O primeiro é o mais do mesmo. O primeiro é manutenção para você ficar no mesmo problema. Então, Deus não enxerga obsessor e obsidiado. Deus enxerga dois filhos na marcha evolutiva. Essa visão de classificar obsessor e obsidiado, isso é um vocabulário humano. É um sentimento humano. Deus está observando o seguinte: Deus observa tudo, né? Ele está fora da manifestação espaço-tempo. Nós é que estamos presos à manifestação espaço-tempo. Nós sentimos os dias, as noites, os anos, os séculos. Espírito mais evoluído não sente nada disso. Ele olha para tudo como que está num pico de uma montanha. E a gente está lá embaixo. Ele sabe tudo o que vai acontecer porque ele consegue olhar de cima. Tudo o que vai ocorrer. Então ele sabe que no fundo, aqueles dois que hoje se perseguem e se odeiam vão ser grandes amigos no futuro. Vão reencarnar numa outra experiência onde tudo isso vai ser contornado. Porque é assim a manifestação divina. Ele já viu todos os casos que já aconteceram e todos, sem exceção, onde tinha ódio, se transformou em amor. Essa dúvida só existe na gente porque a gente não consegue saber o que tem no futuro de bilhões e bilhões de sóis, bilhões e trilhões e quadrilhões de planetas. Quinquilhões de planetas, sei lá quantos mais, a infinidade de moradas na casa do Pai. Então, aquele que está hoje se chamando de vítima, que talvez os dois já alternaram lugares, ele quer expor o quê? Certos tipos de recordação. Ele quer, olha, eu quero que você lembre isso. Eu quero que você sofra isso. Mas mal ele sabe que ele está cooperando num processo educacional para despertar aquela alma para realmente se desenvolver, se parar de querer ficar nesse mesmismo de bate e rebate, né? Não sei se eu me fiz claro aqui, né, nesse ponto. Rogério, foi o que Sim. aconteceu com o Evaldo e o Márcio. Máscara de ferro. Máscara de ferro, é. Então, não, com certeza, mas o Máscara de Ferro ele era mais audaz, porque o que você lembra qual é o histórico deles dois? Você sabe qual é o histórico deles dois? O Evaldo, no caso, ele abriu uma porta ele estava numa congregação, os dois eram muito amigos, mas estavam disputando um cargo, numa congregação, não se sabe exatamente o que, ele franciscano, o que for,
onde, né, tem uma disputa política para alcançar o poder. É sempre o poder, né? O poder é impressionante. O poder faz as pessoas cometerem ações totalmente translocadas. Do que ele falou? Ele mentiu pro cara. Ele falou, olha, fulano tá te procurando, tá naquela sala. Vai lá. Ele mudou de sala, agora tá na sala tal. Quando o cara foi lá, e vai rápido, vai correndo, porque ele tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Contou uma mentira, criou um estratagema, utilizou a inteligência para criar um estratagema. Ele foi lá correndo, quando abriu correndo, a porta já tinha feito uma obra, né? A porta abria para um precipício. Claro que ele foi lá tirar os avisos, né? Tira as placas, né? Aí fala assim, não fui eu que provoquei o crime. Ele que quis correndo e abriu, caiu. Tá achando que é manifestação divina, não está enxergando a real intenção, o real móvel daquele processo, né? Então ele cai naquele penhasco, se quebra todo. Essa conversa fiada de que você cai de uma altura muito alta e desencarna automaticamente é conversa fiada, tá? Você cai de uma altura muito alta, você se quebra todo, você tem traumas graves, começa a sangrar, e você vai ficar esperando até o sangue esvair todo, um desencarne doloroso, sofrido, e é horrível. E com certeza eles eram amigos, né? Eles eram irmãos, né, de fraternidade daquele lugar. Mas por uma manifestação de disputa de poder, né, resolveram jogar nesse nível a disputa. Não estou aqui fazendo juízo de valores, mas tentando traçar que tentou acobertar para nem Deus ver, entendeu? Mas o que é o móvel do íntimo de cada um, todo mundo sabe. E o outro lá, que é a vítima, caindo, no segundo que ele estava caindo do precipício, ele pensou, miserável, danadinho, me pegou. Aí, já se arrebentou todo e desencarna. Então, assim, do ponto de vista de atitudes, quantas vezes nós vamos observar na sociedade planejamentos perversos, planejamentos hediondos, inconfessáveis, que um manipula para alcançar reduzir, ou diminuir, ou destruir o outro em relação a um certo objetivo, a um certo intento, né? Então é complicado demais, né? E assim, se você perguntar hoje, não, eu não faria nunca isso. Não, que realmente ele já está em outra identidade. Ele não é mais aquela pessoa. Talvez se pudesse disputar a própria vida, ele iria não fazer nada, iria desencarnar do que sacrificar outra vida. Ué, mas aquele psiquismo daquele ser foi alterado. Foi alterado. E agora você vai ter que fazer o esforço de reequilibrar aquele psiquismo. Então aquele psiquismo vai te recordar. Vai te obrigar a te recordar. Então por isso que é permitido, tá? A espiritualidade superior permite, porque é um processo de ajuda para ambos. Eu sei que é difícil entender como ajuda, mas é essa a ideia que eu estou tentando explicar aqui, porque que não é assim, o obsessor quer obsidiar e sai obsidiando. Há uma necessidade para ambos. Senão a gente vai achar que manicômio não tem objetivo. Perseguição espiritual de extremamente que leva a pessoa à loucura não tem objetivo. Que está tudo largado, Deus está dormindo. Deus caiu num sono profundo e passou a não olhar para certos tipos de pessoas na humanidade. Isso não existe, né? Isso é um pensamento desproporcional e quem não está querendo compreender as características de Deus, né? Continua então aqui a leitura ou tem mais alguma coisa? Pode continuar? Tá tranquilo. Então, vamos lá. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nas mais complexos estados emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando, na realidade, exprimem a si mesmas, a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam.
Então ele está contando aqui um cenário extremamente complexo para todos nós compreendermos e é difícil realmente de percepção. Ele está falando claramente que, por vezes, na manifestação mediúnica da reunião, quem está se manifestando, na verdade, é esse estado complexo emotivo e também que pode se personificar outras entidades, né, na realidade, que ela está exprimindo a si mesma. Emergir o quê? Da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas, sob o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Então, é um processo mental extremamente complexo. Extremamente complexo, ok? Mas, de qualquer forma, ele já deixa claro, é uma aprovação regeneradora. Então, vamos tirar do princípio, né, que é algo ruim. É algo eminente e necessário. É bem perturbador também, né? Então, mas aí que tá. Quando nós estamos perturbando, nós gostamos. Tem toda uma alegria, né? Ó, você pode sentar, criar teorias sociais. Você pode criar teorias de socialismo. Você pode criar você pode até falar o seguinte, ó, no futuro a sociedade vai ser igual. Você conta essa mentira para todo mundo. E todo mundo quer isso. Porque ela se sente inferior. E ela quer subjugar o outro para a posição que ela está. Aí ela acredita em socialismo, que é um conceito totalmente contrário ao princípio divino. Contrário ao princípio divino. Se você está numa marcha evolutiva, junto com pessoas que estão adentrando ao planeta, outros que são muito mais experientes, todos são diferentes, sem exceção. Sem exceção. Então essa teoria, cuidado, são aqueles capelinos, viciados, que não aceitam Deus, não aceitam os princípios de subjugação e querem transformar o planeta num caos. E conseguiram. Conseguiram. Os chamados cientificistas, que são os chamados arianos, que aceitaram se misturar com o homem de Neandertal. Está lá no livro Caminho da Luz. Não estou inventando nada. O cara sai inventando isso. O cara inventou um monte de teoria doida. E todo mundo gostou. Porque se a teoria é perturbada, como nós somos perturbados, a gente topa na hora. Na hora. Né? Você pega, por exemplo, o movimento feminista, né? Se você for estudar o movimento feminista, você toma um susto. Você vê um monte de capelino ali, cara. O objetivo é destruir a família. O objetivo é destruir todos os pilares divinos de construção desse pacto de progresso universal da humanidade. É impressionante. Os caras conseguiram lançar essas ideias e como essas ideias são absorvidas, aceitas, valorizadas e expandidas. É uma coisa doida. Né? E o pior, uma grande parte desses defensores e divulgadores são religiosos. Isso fica até um contrassenso. Né? Às vezes são até religiosos. Né? Então, o que ele está falando aqui, ele está falando de pessoas encarnadas que vão para a mesa mediúnica. Deixa eu tentar refinar aqui. Ele está falando o seguinte, a pessoa está na mesa mediúnica, só que ela está manifestando um princípio. Quem está falando através? Então ela está falando. Quem está falando é o espírito desencarnado? Não necessariamente. É isso que é o susto aqui desse parágrafo. Ó, deixa eu pegar aqui o marcador. Vamos lendo aqui. Ó. Vamos ler esse trechinho de novo. Frequentemente encontramos pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora. São encontráveis nas reuniões mediúnicas. Ou seja, está falando que o médium, às vezes está na reunião mediúnica, todo mundo observa que é uma manifestação mediúnica, observa e classifica como uma... Mas às vezes ela está passando por um processo de perturbação grave, mas ninguém percebe. Essas pessoas, esses médios estão mergulhados nos mais complexos estados, né, emotivos. Por vezes o médium está num estado emotivo extremamente deplorável, de sofrimento, de angústia, de tristeza, de alucinação. E ela não percebe, ela está prisioneira daqueles sentimentos. Também não tem coragem de falar com ninguém. Esse é outro problema. Quais se personificassem entidades outras? Quais se personificassem entidades outras? Quando, na realidade, exprimem a si mesmas.
É o próprio psiquismo, o subconsciente daquele médium que está se manifestando. Ela está exprimindo a ela mesma. Não é ninguém desencarnado que está falando, não. Entendeu? E eu falei isso no passado, quando a gente estava conversando, começou sobre animismo. Alguém falou assim, poxa, mas aí o médium está falando e não é um desencarnado. É o subconsciente dele meio perturbado, alterado. Ué, mas ele também não precisa de ajuda, não? O médium, o subconsciente dele, vivendo emoções extremamente conflituosas, degradantes, de sofrimento profundo, ele não tem que se manifestar. Para você é diferente, né? Cooperar com o serviço divino para um médium ou para um espírito desencarnado, ambos são espíritos, qual o problema? Não deveria ter diferença nenhuma, né? Então, só para voltar nesse ponto, quem está se manifestando aqui, quem está se manifestando na realidade, quem se exprime, elas exprimem a si mesma. Ela está exprimindo as emoções de si mesma. Mas da onde surgem essas informações? Elas estão emergindo da onde? Do subconsciente, nos trajes mentais, em que se externavam noutras épocas. Outras épocas. Né? Você pega, por exemplo, uma rainha de França que ficou tudo perturbada, fez um monte de loucura. Às vezes vai para a mesa mediúnica numa nova encarnação, aquele psiquismo mais perturbado do passado foi tão forte, mas tão forte, tão dominador, que naquele momento de concentração para ocorrer o fenômeno do fenômeno mediúnico, o que se manifesta é o subconsciente naqueles trajes. Vai falar até com sotaque de rainha. Vai exigir isso, exigir aquilo, quase que um fenômeno de personalidade múltipla, né? Mas o que? Uma personalidade sob que fascínio? Sob o fascínio constante dos desencarnados que as subjugam. Ou seja, o desencarnado gosta de ver aquela alma emergir, aquele subconsciente mais perturbado, em desvario. Quer que a pessoa, eu vou mostrar quem ela é. Aí a pessoa começa a soltar um monte de desvarios e pensamentos alucinados, prisioneira daquele passado. Eu estou falando que quando está no subconsciente, não é que você entra em conflito com o seu próprio subconsciente. Você adormece. Olha, eu sei que eu tenho um problema com isso. Eu luto contra isso. Mas eu sei que eu tenho esse problema. E esse problema está lá. É igual Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos, eles sempre falam que são alcoólatras. Mas o cara já está 20 anos sem beber. Como ele pode se chamar alcoólatra? Mas ele sabe que lá no subconsciente dele, quando ele der o primeiro gole, ele perde o controle. É disso que ele está tratando aqui. Ele não está tratando de um desencarnado, de alguém que está à parte. Né? Ah, mas o espiritismo explica o alcoolismo. Calma, não é assim também não. Existe um processo interno de si para consigo. Drogas, entorpecentes, existe um processo na própria alma. São chamadas fugas existenciais. A pessoa passou por várias encarnações, ele tinha um dia ruim, ele queria chegar em casa e descansar, ele tinha que anestesiar o pensamento contínuo, ele tinha que promover fugas existenciais. Ele tinha que ir para uma atividade de guerra, ele tinha que lutar sem medo, tampa cocaína pelo nariz, vai guerrear, o cara enfrenta até leão, enfrenta elefante, enfrenta qualquer coisa. Devido ao processo de drogadição. Quem explica isso bem é Joana de Ângeles, num livro chamado Conflitos Existenciais. Então, existe uma origem psíquica que está lá adormecida. Está adormecida. Então, todos nós aqui temos a nossa consciência do presente, mas tivemos diversas outras consciências no nosso histórico. E essas consciências do nosso histórico influenciam a atual consciência. Um pouquinho ou um pouco mais. E em casos mais graves, os desencarnados podem fazer aflorar. Como que Vamos lá, gente. Como é que Quem aqui já teve treinamento para obsessor? Quem aqui já teve nos mundos inferiores com treinamento? Como é que você obsidia alguém? Vou falar para vocês. No juízo dela. Não. O treinamento é simples. O treinamento é super simples. Você tem que descobrir qual é o desejo central dela. Então, às vezes, o desejo central dela é ser aplaudida, é ser reconhecida, é ser valorizada. Então, o que ela faz?
O que ele faz, o desencarnado? Ele amplifica esse sentimento. Ele sopra a brasa. Ele fala, é isso mesmo. Você tem que ser reconhecida. Você tem que ser valorizada. Não existe ninguém mais no mundo mais especial do que você. E vai instigando isso, soprando a brasa. Ele não tem como criar um sentimento que você não tem. Nenhum espírito desencarnado. Senão era fácil. Senão já tínhamos concluído a evolução há muito tempo. Por quê? Porque Deus ia chamar Jesus. Faz o seguinte, em vez de você reencarnar, você faz o seguinte, em vez de nascer aí com esse pessoal, você é Cristo, responsável por isso tudo, estimula todos eles a serem bondosos, todos vão ser bondosos em 3 dias. E acabou, está resolvido. Ele pode impor no nosso psiquismo sermos bondosos contrário à nossa própria vontade? Não. Então, ele pode instigar, algum espírito desencarnado pode instigar você a querer ser zangado, a querer ser impaciente, a não querer aceitar certas coisas? Não, só se você já possui isso dentro de você. Então, se você já possui, eu não aceito esse tipo de fala. Tem gente que fala assim, ó, se alguém falar assim comigo, falar grosso, gritar, brigar comigo, vai ver só, eu explodo que eu faço isso, que eu faço aquilo. Mas você está verbalizando um sentimento seu interno. Mas fica tranquilo, os desencarnados também sabem essa informação e vão usar ela à vontade. Como? Soprando essa brasa. Isso mesmo, não aceita. Não aceita correção, não aceita isso, não aceita nada. Você é superior e maior que tudo isso. E aí você acredita. É isso mesmo. E você vive nessa alienação, que é a chamada obsessão. Você fica com uma ideia fascinada. O processo de fascinação é o primeiro passo da obsessão. Você fica com uma ideia fixa. E nessa ideia fixa, você cresce essa ideia, sem fazer juízo de valores morais, expressivos, se aquela conduta, aquela forma de viver, aquelas escolhas são coerentes com o seu próprio mundo íntimo. Às vezes não são. E a pessoa está animando uma característica que ela mesma luta contra. É esse o problema. É igual ao alcoólatra. Ele toma aquela bebida, toma outra, daqui a pouco ele fala, poxa, eu fiz a força danada para sair disso e agora eu tô caindo de novo. É a mesma coisa, só mudou o objeto. É o orgulho, a vaidade de ser aplaudido, de ser reconhecido, de querer estar em destaque. Isso é a bebida dele. É a bebida daquela alma. Né? Então, ou então querer ter sempre a razão. Tem pessoas que precisam ter sempre a razão. Você, não importa que ela está errada, ela vai sempre justificar e explicar porque o desejo central dela é estar sempre certa. Aí você pensa, se eu estou numa escola de desenvolvimento da minha própria alma, é lógico que várias vezes eu não vou estar certo. Presumir isso vai me levar a situações extremamente degradantes, o qual eu vou estar lutando para dissolver certos problemas e vou estar ao mesmo tempo animando os mesmos problemas. Então, como é que você quer resolver um problema se você quer animar o mesmo problema? Não tem sentido. Mas nós vivemos ainda esse colapso mental de contradições, né? Porque, de certa forma, ainda não mergulhamos 100% no Evangelho. Realmente não mergulhamos nessa boa nova. Olha, eu vou apresentar para vocês uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar sobre a vida, de compreender a vida. Foi isso que o Cristo trouxe. Tá aqui, ó. É essa experiência. Mas, poxa, Jesus não viveu num corpo físico igual ao meu. Viveu. Igualzinho o seu. Mas Jesus não teve que caminhar pela terra, chão pedregoso, dificuldade para conseguir comida, para animar um corpo. Teve sim. Teve, igualzinho. Não, mas Jesus não teve que trabalhar com as mãos. Eu trabalho com as mãos, machuco a mão toda. Ele também trabalhou assim na carpintaria. 10 vezes pior do que o trabalho que você tem hoje. Foi 10 vezes pior. Poxa vida. Aí o exemplo acabou. Esse exemplo de conduta de vida, que onde estava, fazia de tudo para transformar a vida e a convivência num grande canteiro de paz e de harmonia, acabou, você não tem como duvidar mais. É esse o caminho. Não tem mais como duvidar. É esse o problema, entendeu? Mas ainda vivemos certos conflitos.
Porque tem certas coisas que nós fizemos no passado que nós justificamos para Deus e o mundo. Eu estava certo. Eu tô certo. Então, às vezes a pessoa desencarna. Eu gosto de dar um exemplo. Eu sei que é um exemplo pesado, né? Está no livro Nosso Lar. Não sei se vocês lembram do livro Nosso Lar. Desculpa estar estendendo aqui esse ponto, mas esse ponto é importante. Tinha uma senhora que estava do lado de fora de Nosso Lar, exigindo a entrada. André Luiz, vendo aquilo, né? Puxa, né? Vamos socorrê-la. Né? O garoto novo, começando agora, não entende de nada, tá com aquele coração que quer salvar todos, quer transformar todos, sem entender que tudo leva tempo. Então ele tenta, né, pegar aquela pessoa. Aí o porteiro de Nosso Lar fala: não, nada disso. Não pode entrar. E ele fica, tipo, desconcertado. Né? Quase que quer dar uma jogada de dizer que você é um desalmado. Né? Sabe-se lá o que ele falou lá na hora. Você é um desalmado que não deixa eu socorrer essa alma necessitada. Aí ele pega e fala: meu amigo, você não está observando o que eu estou observando. Olha aquelas manchas pretas que ela tem no perispírito dela. Aí foi lá, olhou, não vejo nada. Olha com atenção, foca o seu olhar, para de pensar em tudo que está em sua volta agora e olha com bastante atenção. Essas manchas, você vai ver alguma coisa ali. Olha, eu não vou te induzir. Olha, aí ele foi e olhou. O que ele viu? Bebezinhos. Pequenos nódulos de bebezinhos. Aquela senhora praticava abortos num convento. Tinha um convento, a freira engravidava, não podia, porque ela é casada com Jesus, não pode ter filho. Aborta. E ela foi a pessoa designada para exercer aquela função dentro daquela estrutura. Então o que ela pensa? Pô, estou fazendo certo, estou fazendo um trabalho divino, porque as pessoas aqui da igreja me mandaram fazer isso. Então se mandaram fazer isso, é divino. Então ela fez isso durante décadas, mesmo se sentindo mal, sabendo que no fundo da alma sentia que tinha uma contrariedade ali. Mas já que tinha feito durante tantas décadas, né? E ela chegou lá exigindo. E ele pegou depois, o porteiro pegou depois e falou assim: ó, vou te provar como você está errado. Chamou ela para conversar e falou. E ela começou a falar: eu sei que você está reclamando, mas eu não me arrependo. Eu fiz tudo isso porque eu sabia que eu estava fazendo certo. E ela cismou que era o certo. Ela cometeu diversos assassinatos e cismou que era o certo. Entendeu? E aí, como é que você vai convencer a pessoa que não tem como? A pessoa vive alheia ao princípio da verdade. Ela não quer viver a verdade e nem quer buscar a verdade. Ela quer dizer o seguinte: qualquer escolha que eu faço é a verdade. E não é. Então, escolhas que estamos fazendo hoje, só vamos ter consciência que agimos mal, que não fizemos o melhor, daqui a, sei lá, 60 encarnações à frente. Entendeu? E é isso. A pessoa não aceita. Então, por exemplo, tem pessoas que não aceitam nem o Código Penal da Terra. Da Terra. Né? Da Terra, do planeta Terra. Recentemente, um professor universitário teve a prisão decretada. Foi uma comoção numa universidade aqui do Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome. Poxa vida, que não sei o quê. Absurdo. Ele é um professor. É lógico que ele não fez nada aqui mal intencionado. Aí você fica curioso, né? Poxa, eu vou entrar no site e vou ler o processo. Qualquer um pode ler, o processo é público. De qualquer pessoa. Aí eu fui ler o processo. Aí tá lá, peculato. Ele está enquadrado no crime de peculato. O que é o crime de peculato? Os trâmites da ordem pública ou de uma empresa, vamos supor, você foi trabalhar numa empresa, tem lá regras da empresa. Se você descumprir alguma daquelas regras, e algumas são severas, você é demitido. Na hora, sumariamente. Você não pode pegar, por exemplo, fez uma venda. Você não pode pegar aquele dinheiro e jogar para sua conta bancária. Ou jogar para uma segunda conta bancária. Ou jogar para uma outra conta bancária que vai favorecer o cálculo de balanço da empresa. Você não pode fazer isso, é crime. É crime de balanço. No caso da atividade pública, tem algo chamado crime de peculato. Então existe uma regra, você tem que fazer assim. Ah, mas como é que eu vou fazer?
Eu vou fazer assado? Não, você não pode fazer assado. Se você fizer assado, você está cometendo um crime de peculato. Você não está cumprindo com as suas obrigações, né? Então, por exemplo, você está brigando ali na rua, está ameaçando a vida de alguém, está passando um policial à paisana, ele tem que entrar em ação, ele não tem escolha. Se ele não lutar para defender aquela vida e reequilibrar aquela estrutura social ali, ele não está cumprindo com proteger e servir. E ele vai estar enquadrado no crime de peculato. A vida social da Terra é extremamente complexa. Só que a maioria parece que não sabe, está dormindo, sei lá, esqueceu, ou nunca estudou sobre isso, ou não quis aprender, ou está vivendo alheio. Então, peculato é um crime grave. Tinha uma forma de conduzir e você quis fazer o contrário. Ah, mas eu não quero viver assim essa vida. Então sai dessa atividade, ué. Não tem problema nenhum. Sai da atividade. Agora, se você aceitou cumprir a atividade, você tem que cumprir a risca. Senão, você está enquadrado no crime de peculato. Acabou. Não é opcional, né? Você não pode fazer gestão de uma atividade pública ao seu bel prazer. Então, isso parece que é uma contrariedade mais profunda na nossa alma. Muito mais profunda. Nós cometemos crimes de peculato psíquico o tempo todo. Ah, como assim peculato psíquico? Nós temos experiências na nossa bagagem do passado. Por exemplo, como é que foi formado o Vaticano? Alguém sabe como foi construído o Vaticano? O Vaticano, eles escolheram aquele local. Só que aquele local onde está o Vaticano hoje fisicamente construído era uma cidadezinha horrorosa, que tinha um monte de pessoal bêbado, prostituição, morte, bandido para tudo quanto é lado, imagina, sem policiamento, né? Como é hoje estrutural. Já é problemático, imagina naquela época, era bem pior. 30 mil vezes pior. Aí como é que resolve isso? Não, o Vaticano tem um exército. Vamos cercar a área, quem se negar a sair, a gente passa o ferro. Bota na conta do Papa. E foi isso que aconteceu, literalmente. As pessoas foram assassinadas, quem se negou a sair, e construiu ali a estrutura. Mas se você perguntar para aquelas pessoas que construíram, eu estava a serviço de Deus. Eu fiz em nome de Deus. Eu fiz em nome do Papa. Eu fiz em nome disso, em nome daquilo. E ele vai ficar, por vezes, por 300, 800, 1.200 encarnações defendendo aquela postura. Porque para ele está seguindo um princípio lógico de verdade. Então, é esse problema do subconsciente que ele está falando. Essa subconsciência tem alguns trajes, nos trajes mentais. O que é trajes mentais? Essa vestimenta, essa moldura. Nós criamos molduras para certas condutas. Né? E tem vários momentos da Bíblia até, né? Todo mundo deve lembrar, lá do Velho Testamento, né? O rei Davi. Todo mundo gosta de falar do rei Davi, milionário, rico, tem um exército de 20 mil pessoas, mas todo mundo esquece de Natan. Natan era aquele médium que sempre era inspirado, que conversava lá com ele, dava as instruções, dava puxão de orelha nele. E um dia, o que Natan foi lá falar com ele? Olha, meu amigo, vou te falar uma coisa, preciso da sua ajuda. Eu tenho que ajudar, eu tenho que entregar uma pessoa que cometeu um crime muito grave, mas eu não sei como avaliar essa situação. Aí ele fala, então, se eu posso te ajudar, me fale, Natan, eu vou te ajudar. E aí ele pega e conta. Não, eu conheço um homem que estava muito interessado pela mulher do outro. E o que ele fez? Criou umas circunstâncias para ele ir para uma guerra, que não existia essa guerra, essa necessidade. E nessa situação, ele botou essa pessoa na posição de frente, só porque sabia que ele não ia sobreviver. Assim, ele morto, ele ficava com a esposa dele. Um plano bem bolado, diga-se de passagem. E aí Natan pega e pergunta pro rei, e aí, rei, o que a gente pode fazer? Que pena, como podemos, né, trazer essa pessoa à justiça? Aí ele pega e fala, esse é um pior do pior da humanidade, ele é um isso, ele é um aquilo. Mal sabia ele que o Natan não estava falando de qualquer pessoa. Não, que absurdo, que
é um monstro, tem que ser assassinado em praça pública para servir de exemplo. Aí ele pegava, mas senhor, eu estou falando de você. Você fez isso com o fulano de tal lá do exército. Você botou ele na comissão de frente e ele não fica na comissão de frente porque ele é alta patente. Você botou ele lá de propósito para ele morrer, para você pegar a mulher dele. E você pegou aí. Essa mulher que você tá aí é a mulher dele. Mas o Natan, mediunizado, né, é que foi chamar a atenção dele e para todos nós. Aí o que aconteceu? O rei. Opa, o quê? Não! Que isso? Não precisa ter, né? Que isso? Assassinar a pessoa por causa disso? Entenda, só foi ajudar o cara, que não sei, tentou desconversar. Então, no subconsciente dele, ele cria um traje mental em que é permissível fazer o errado. Entendeu? É esse que é o agravante. Não vai presto, Zé. Pra gente também não ser incriminado aí nas horas. Foi muito bom esse estudo. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo. Acima de tudo, Senhor, o teu chamamento para despertarmos as nossas consciências, valorizarmos os momentos de reflexão, que podemos refletir sobre as nossas condutas, sobre como agimos, através do seu modelo de amor, de renúncia, de caridade, acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelos esses momentos, dessas conversações sobre os teus ensinamentos, hoje e sempre. Que assim seja. Com essa prece, pedimos permissão para finalizar o estudo da noite. Muito obrigada, Senhor.